Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos num propósito chamado Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera, onde nós estamos apresentando 40 chaves para desbloquear a prosperidade. Lembrando que prosperidade significa crescimento, e crescimento em todas as áreas. Então hoje nós vamos falar no dia 33 a respeito da ousadia. O que é a ousadia? A ousadia é a habilidade de tomar atitudes em direção aos seus objetivos, independentemente das dores e dos desafios que precisarão ser vencidos no caminho. Muitas vezes as pessoas mais próximas a nós vão desmotivar os nossos sonhos porque querem nos proteger. Mas nós temos que prosseguir com as ações necessárias para cumprir o nosso propósito. Apresente o seu propósito a Deus e seja ousado para avançar em busca da realização de seus projetos. Não dependa de elogios e não dê atenção às críticas, pois os outros terão as suas próprias opiniões e você não precisa ouvir a opinião de quem não vai ajudar em nada no seu projeto. Seja ousado e lute para conquistar o que você busca, pedindo a Deus que ilumine os seus projetos, em nome de Cristo. Antes de passarmos para a segunda tela, é importante notar que existem muitas pessoas que, quando recebem elogios, elas precisam dos elogios como uma forma de aprovação dos seus projetos. Se elas não recebem elogio de ninguém, elas ficam na dúvida se elas devem continuar no propósito que estão seguindo ou não. E esse é um dos problemas em relação a ter ousadia. Quando você sabe exatamente qual é o teu propósito, você não depende do elogio de ninguém. Você não precisa da aprovação de ninguém. E tem outras pessoas que dão muita atenção às críticas. Elas ficam chateadas, elas ficam tristes quando alguém diz: você está no caminho errado, por que você está fazendo isso? E muitas vezes, quando você vai seguir o teu propósito, as pessoas vão te criticar, e essas pessoas são as pessoas que você mais ama. Jesus, quando começou a pregar o evangelho, em certa ocasião, estava pregando, falando a respeito das escrituras, e ele tardou. Então, os discípulos disseram assim: a sua família está lá fora, te chamando. E Jesus disse: quem é a minha família? Senão aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, nós vemos que ali, José, Maria, os irmãos de Jesus, disseram para Jesus uma vez que ele deveria estar em uma festa, porque quem quer aparecer deveria estar ali na festa. Então, quando nós lemos essas passagens nos evangelhos, nós vemos que as próprias pessoas da família de Jesus o criticavam quando ele estava cumprindo o seu propósito. Então, não dependa de elogios e também não dê atenção às críticas. Você tem que levar o seu propósito sabendo qual ele é. Porque quando você não depende do apoio externo, você consegue ter ousadia de avançar, independente dos elogios e críticas. Agora vamos para a segunda tela. A leitura bíblica de hoje é 1 Samuel, capítulo 17, versículos 28 a 37. Se você quiser ter uma visão mais ampla dessa passagem bíblica, é ideal que depois você leia do versículo 1 até o versículo 37. Aqui eu fiz um corte a partir do versículo 28, para que o vídeo não fique não tenha uma duração muito grande. Então, versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, Eliabe era o irmão mais velho de Davi, né? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração,
que desceste para ver a peleja. Então aqui nesse versículo 28, lendo os versículos anteriores, o pai deles, que era Jessé, pediu que Davi levasse alimento, comida, para os seus irmãos mais velhos que estavam em uma guerra, em uma batalha, onde o gigante Golias apareceu, como nós vamos ver, e ele ficava ali, o Golias, e dizia: deem um homem para lutar contra mim. E Davi foi levar o alimento para os seus irmãos mais velhos, mas Eliabe, e quando ele foi levar o alimento para os irmãos mais velhos, disseram para Davi que havia uma recompensa para quem derrotasse o Golias, que casaria com a filha do rei, a família ficaria livre dos impostos e seria honrado diante do rei. Então Davi estava ali perguntando para as pessoas: é verdade que o rei disse isso? E o Eliabe, nesse momento, vê Davi conversando com as pessoas e questionando qual seria a recompensa de quem lutasse contra o Golias, e ele vem e fala para Davi: o que é que você veio fazer aqui? Você deveria ficar lá no deserto cuidando das ovelhas. E eu conheço a presunção e a maldade do teu coração, que você viu ver a peleja. Versículo 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Então veja, Davi ali, ele pergunta para o irmão mais velho. Davi era o irmão mais novo. Jessé tinha 8 filhos. O mais velho era Eliabe e o mais jovem era Davi. Versículo 30. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. O versículo 30 é: Davi se desviou de Eliabe e foi conversar com outra pessoa que estava ali na batalha, perguntando: qual é a recompensa que o rei vai dar para quem lutar contra o Golias? E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Ou seja, o povo confirmou: é aquilo que você já ouviu. Vai se casar com a filha do rei, vai ser honrado pelo rei, e a família dele não vai mais pagar imposto. Versículo 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Ou seja, no versículo 31, Davi falou assim: eu me disponho a lutar contra o gigante Golias. E essas palavras que Davi disse chegaram ao conhecimento de Saul, que era o rei de Israel. 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Aqui o dele, ele está falando do gigante Golias. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então veja que aqui nós vemos que Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, já tinha dito para ele: o que é que você está fazendo aqui? Você não devia estar aqui. E aqui no versículo 33, o rei Saul, o próprio rei, fala: você não tem capacidade de lutar contra o Golias, porque você é jovem e ele é guerreiro desde a mocidade dele. 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha o leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. 35. E eu saía após ele, e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. Versículo 36. Assim feria o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Então, nós vemos que Davi não deu importância ao que Eliabe disse, não deu importância ao que o rei Saul disse, porque Davi tinha experiência com Deus e sabia qual era o propósito dele. Ele já tinha lutado contra o leão, já tinha lutado contra um urso, já tinha derrotado tanto o leão quanto o urso em nome do Senhor. Então ele sabia do relacionamento que ele tinha com Deus e que o propósito de Deus na vida dele era o de cuidar das ovelhas e o de cuidar do seu povo.
Então nós vemos que o propósito de Deus colocar Davi cuidando das ovelhas era um propósito de depois colocá-lo como rei de Israel. Agora, Davi, ele conseguiu ter ousadia, ele conseguiu prosseguir para combater Golias com a confiança de que ele seria capaz de derrotar Golias, mesmo sendo jovem, porque ele sabia que estava indo no propósito da vida dele. Então, quando nós falamos de desbloquear a ousadia, nós vamos apresentar aqui os motivos para que você use da ousadia, para que você tenha prosperidade, para que você tenha crescimento na sua vida. Esse primeiro ponto, ser ousado é fazer o que é necessário para conquistar o que você tem convicção de que é correto, honesto, ético e que você quer para a sua vida. Se você quer alguma coisa para a sua vida e você tem certeza que realmente é o que você quer, você vai adiante, independente das críticas ou dos elogios das pessoas. Davi sabia da experiência que tinha com Deus e do propósito dele combater contra o Golias e derrotá-lo. O ponto 2, ousadia é tomar uma atitude fora do comum. O comum, no caso de Davi, seria aceitar a palavra do irmão mais velho, aceitar a palavra do rei Saul. Mas ele disse, eu não vou ouvi-los. Eles são mais velhos, em teoria eles são mais sábios, mais inteligentes, porque têm mais experiência do que eu, mas a verdade é que eles não sabem que, embora eu seja jovem, eu tenho uma experiência em comum com Deus. E eu sei que eu vou derrotar o Golias. Então, tomar uma atitude fora do comum com iniciativa própria, mesmo desagradando familiares e outras pessoas que querem proteger você, mas impedem o seu crescimento. Lá no livro de Provérbios, nós encontramos muitos versículos que falam, né, que o filho sábio ouve a instrução do seu pai e o conselho da sua mãe. Que o filho sábio é aquele que ata os conselhos do pai e da mãe como se fossem colares ao pescoço, porque guardam no dia do mal. Porém, muitas vezes, os nossos pais não sabem quais são as experiências que nós já obtivemos com Deus e quais os conhecimentos que nós temos que nos trazem certeza que nós podemos fazer alguma coisa que nos trará resultado. Então, é necessário analisar o que o seu pai e a sua mãe está apresentando de conselho para você. Se eles estão apresentando conselhos que estão amparados nas escrituras, como, por exemplo, ensinar a você a seguir o reino de Deus, a aceitar a Cristo, a descer as águas do batismo, a buscar o Espírito Santo, são palavras que são baseadas nas escrituras e que todos devem seguir. Se esses conselhos são dados com base nas escrituras, você deve ouvi-los. Mas há muitas questões que só você, com a sua experiência com Deus e com seu relacionamento, poderá tomar a decisão certa. E são projetos que são seus. Escolher, por exemplo, a pessoa com quem você vai se casar. Lá no livro de Juízes, nós vemos que os pais de Sansão disseram para ele, você pode casar com quem você quiser, mas você precisa casar com essa mulher que não é israelita, e Sansão não ouviu. Ali Sansão deveria ouvir os pais dele, porque eles estavam trazendo parâmetros, que a mulher pelo menos tenha os mesmos valores que os seus, que também siga a Deus, que também seja israelita. Mas Sansão negligenciou o conselho dos seus pais e decidiu, avançarei. Casou-se fora da direção dos pais, que estavam baseados nas escrituras, e sofreu as consequências. Então, porém, se os pais dizem para você que você não deve se casar com uma pessoa e você sabe que essa pessoa serve a Deus, segue o reino, tem a mesma visão que você, está no mesmo propósito, então esse é o caso em que os pais podem estar se intrometendo na sua decisão. É o caso de você dizer, pai e mãe, eu honro vocês e respeito vocês, mas esta pessoa está totalmente alinhada com Deus e a questão
de não quererem essa pessoa é exclusivamente de vocês. Sabemos que o amor dos pais muitas vezes é a diretriz para que você tenha a certeza de que não deve avançar nesse relacionamento. Um dos parâmetros, um dos critérios que são apontados para que você tenha um casamento próspero é que você tenha a permissão, a concordância, a anuência do pastor da sua igreja e o segundo critério, dos seus pais. Porém, essa é a regra geral. Existem situações que são exceção, em que o pastor ou os pais podem, por uma falta de visão, querer se intrometer naquilo que você está vendo de acordo com o relacionamento que você tem com Deus. Essas situações são individuais, pessoais, e cabe a você analisar e ponderar bem na balança se você está caminhando no caminho certo ou errado. Mas é um critério observar o que o pastor diz e o que os pais dizem também. Aqui no caso, Davi sabia do relacionamento com Deus, tinha a convicção de que ele foi chamado para derrotar o gigante Golias. E essa visão que ele tinha vinha de uma experiência anterior. Ele já tinha matado um leão e já tinha matado um urso. Eliabe, e ele não contou isso a ninguém. Não contou para ninguém da sua casa, não contou para Eliabe, e ele só deixou para contar isso para o rei Saul, depois de Saul dizer a ele que ele não poderia lutar contra o gigante Golias. Então, a ousadia muitas vezes vai exigir que você tome uma atitude que desagrada familiares e pessoas que vão impedir o seu crescimento. Quando você está em um trabalho e começa a estudar para crescer profissionalmente, sempre vão aparecer pessoas para dizerem que isso dá muito trabalho e vão perguntar: para que gastar os seus fins de semana estudando outro negócio? Você tem que ter ousadia para prosseguir e realizar o seu projeto. O último ponto: há pais que querem que seus filhos não cresçam e perguntam: para que casar? Por que não ficar aqui em casa com o pai e com a mãe? É preciso ter ousadia e seguir para fora da casa dos seus pais para se casar. Nós estamos vivendo uma geração em que existem muitos filhos de 40 anos, pessoas que têm 50 anos e que continuam morando na casa dos seus pais e que não tiveram ousadia para tomarem a decisão de casar e constituir a sua própria família. Então, existem pais e mães que veem os seus filhos como eternas crianças. E nesse caso, é necessário ter ousadia para avançar, alugar um lugar, sair da sua casa, procurar o seu trabalho, procurar a sua esposa, procurar constituir a sua casa, a sua família. Você mora no interior ou em um país e quer conhecer a capital ou viajar para trabalhar em um outro país e podem dizer a você: mas é muito difícil de conseguir o visto. Você quer mesmo isso? E você terá que ter ousadia e dizer para si mesmo: sim, eu vou fazer isso. Você pode querer disputar uma prova de corrida de 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, uma meia maratona, 21 quilômetros ou até uma maratona de 42 quilômetros e podem questionar por quê. Será que você vai dar conta? E você terá que ter ousadia para se desafiar e procurar novos amigos para correrem com você e realizar o seu projeto. Emagrecer pode ser seu projeto e podem dizer a você que já faz tanto tempo que você está assim e você não vai conseguir. E nem adianta começar. Comece e seja persistente e você conseguirá. Na história bíblica que nós lemos, o irmão mais velho de Davi, que é Eliabe, disse a ele que ele não deveria estar ali, mas em casa, cuidando das ovelhas. Mas Davi foi ousado e derrotou Golias. A tarefa para a ousadia: pense qual é o objetivo que você tem e que ainda não realizou por faltar ousadia para prosseguir. Escreva no papel e diga para si: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agora defina o que precisa ser feito para você avançar e realizar esse projeto. Coloque em passos. Há projetos que exigem várias ações. Exemplo: para você ser um médico, você precisa fazer o vestibular, você precisa vencer etapa por etapa.
passar pelo primeiro ano, depois passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, depois o quinto, depois o sexto, depois você precisa fazer a residência médica, depois você clinicar e para depois operar. Isso envolve várias ações a serem tomadas ano após ano. Agora, a compra de uma casa própria, casar-se com uma boa pessoa, são coisas que demandam mais tempo e ousadia. Ouse ir. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Busque um propósito certo da sua vida, porque quando você tem o propósito certo, como Davi aqui entendeu que o propósito de Deus na vida dele era que ele enfrentasse o gigante Golias, você vai ter mais facilidade de ser ousado, mais facilidade de entender que você vai ter que muitas vezes contrariar as outras pessoas para que você realize seu propósito. Muitas vezes isso vai envolver a palavra do pastor e a palavra dos seus pais. Só que você não pode esquecer, a palavra do pastor e a palavra dos pais tem muita importância. Se eles falaram alguma coisa, preste muita atenção antes de usar a ousadia. A ousadia é para aquele que tem convicção do propósito e que sabe exatamente onde está, qual o seu posicionamento e o que está fazendo ali, sendo baseado o seu projeto nas Escrituras, com muito amparo e convicção de que o Senhor está contigo. Assim como Davi tinha experiência pessoal com Deus e sabia que Deus estava com ele. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Amém.